Ele pensava que tinha sido plantado, que mais uma tentativa de amor tinha fracassado antes mesmo de começar. Mas tudo mudou quando duas crianças de 6 anos, com uma missão nos olhos e segredos nos lábios, entraram naquela cafetaria. Elas não deveriam estar ali. Os pais delas não faziam ideia. E o que elas estavam prestes a revelar transformaria um encontro fracassado no início de algo que nem ela nem o pai poderiam ter previsto. Antes de continuar, diga-nos de onde está a assistir. Gostamos de ver até onde as nossas histórias chegam. Kayla Emerson verificou o telemóvel pela 7ª vez em 3 minutos. 6h47, 17 minutos de atraso. Ela estava sentada sozinha na mesa de canto da cafetaria Maple Avenue, os dedos já frios segurando uma chávena de chá de camomila em cerâmica. A temperatura do outono, que geralmente era agradável, agora parecia sufocante. À sua volta, casais conversavam em sussurros, as suas risadas realçando a suave música jazz que tocava no telhado. Ela era a única pessoa sentada sozinha. Kayla disse a si mesma que lhe daria mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Depois, enviaria uma mensagem à sua colega Diane, que tinha organizado tudo isto, dizendo que os encontros às cegas não eram para ela e que depois de se ter concentrado apenas na clínica veterinária durante 2 anos, talvez ainda não estivesse pronta. Talvez ela estivesse certa em construir suas barreiras. É só um encontro para tomar café, insistiu Diane 3 dias antes, encurralando Kayla em um canto da sala de descanso da clínica. O nome do homem é Matthew Caldwell, 34 anos, engenheiro arquiteto. E Kayla, ele é ótimo. Confia em mim. Mas era difícil confiar. E ali sentada, à porta, sentindo a dor familiar da decepção, era impossível confiar. Às 18h51, a campainha da porta tocou. Kayla, mesmo sem querer, perdeu a esperança e olhou para cima. Mas não era um homem na casa dos 30 anos. Não era Matthew Caldwell. Eram duas meninas idênticas. Não deviam ter mais de 6 anos, com cabelos castanhos encaracolados que balançavam enquanto se moviam e olhos verdes brilhantes que examinavam o café com uma determinação surpreendente. Usavam casacos vermelhos iguais sobre o que pareciam ser uniformes escolares. As suas pequenas mãos estavam entrelaçadas enquanto examinavam a sala. E então aqueles olhos pousaram em Kayla. Antes que ela pudesse processar o que estava a acontecer, as meninas marcharam direto para sua mesa com a confiança de pequenos soldados em uma missão. A mais alta, talvez por 1 centímetro, parou diretamente na frente de Kayla, inclinou a cabeça e perguntou com total seriedade: "Você é a senhorita Kayla?" Kayla piscou. "Sim, sou." "E tu és?" "Sou a Daisy", anunciou a menina, depois apontou para a irmã. "Esta é a Hazel, o nosso pai. Desculpa ele estar atrasado." O mundo pareceu inclinar-se ligeiramente. Estas eram as filhas do Matthew. Tinham de ser, mas Diane não tinha mencionado filhos, não tinha mencionado gêmeos, não tinha mencionado que ele tinha de ficar no trabalho. Acrescentou Hazel suavemente, com uma voz mais gentil do que a da irmã. Por causa de uma emergência, Daisy rapidamente cobriu a boca da irmã com a mão. Hazel, a confusão de Kayla devia estar estampada no seu rosto, porque Daisy suspirou, um suspiro velho e cansado, que parecia demasiado maduro para uma criança de 6 anos, e puxou a cadeira à frente de Kayla. Ela sentou-se, puxando a irmã para se sentar ao seu lado. "Ok", disse Daisy, cruzando as mãos sobre a mesa como se estivesse prestes a conduzir uma reunião de negócios. "Devemos contar a verdade." "A verdade?", repetiu Kayla. "O papá não sabe que estamos aqui", sussurrou Hazel, com um lampejo de culpa no seu pequeno rosto. Os olhos de Kayla arregalaram-se. "Ele não sabe?" "Espera, o quê?" "Mas ele está arrependido de estar atrasado", insistiu Daisy. "Sabemos porque o ouvimos ao telefone ontem à noite." Kayla inclinou-se para a frente, atraída apesar de si mesma. "Ontem à noite?" Hazel acenou com a cabeça, os seus caracóis balançando. "Devíamos estar a dormir, mas ouvimos-lo no corredor. Alguém ligou a dizer que havia um grande problema no novo prédio da biblioteca. Algo sobre a fundação. Ele ficava a dizer que não podia acreditar que isso estava a acontecer naquela noite. Ele disse que tinha algo muito importante às 18h30 no café da Maple Avenue. "E vocês duas descobriram que era aqui?" perguntou Kayla, com um sorriso nos lábios, apesar do absurdo da situação. "Somos muito espertas",
disse Daisy com naturalidade. Lembramo-nos do nome porque o papá o escreveu no calendário da cozinha. Ele circulou-o 3 vezes e desenhou um rosto sorridente. Algo quente piscou no peito de Kayla. Um rosto sorridente. Ele estava tão animado, continuou Hazel, baixando a voz para pouco mais que um sussurro. Ele passou a ferro a camisa ontem. O papá nunca passa a ferro. Kayla não conseguiu evitar rir, um riso suave e genuíno. Aquelas duas meninas sentadas à sua frente, com os seus rostos sinceros e a sua conspiração, acabaram de transformar a sua noite decepcionante em algo diferente, algo inesperado. Então, quando o ouvimos dizer que poderia se atrasar por causa do trabalho, fizemos um plano, explicou Daisy. Pedimos à senhora Ferguson, a nossa babá, para nos trazer aqui. Dissemos a ela que era muito, muito importante. Kayla olhou pela janela. Com certeza, havia uma senhora idosa sentada em um sedã estacionado na calçada, observando as meninas com uma mistura de perplexidade e paciência. Quando ela cruzou o olhar com Kayla, acenou. Nós a convencemos, Hazel admitiu, com as bochechas coradas. Talvez tenhamos chorado um pouco. Choro estratégico, Daisy corrigiu com firmeza. Era necessário. Caleb apertou os lábios para não rir abertamente. Essas meninas eram completamente diferentes. Então, vocês gostariam de sentar comigo um pouco? Talvez tomar um chocolate quente? Os rostos delas se iluminaram como na manhã de Natal. Daisy pulou da cadeira e correu para a janela, gesticulando freneticamente para a senhora Ferguson, que suspirou, mas acenou com um sorriso resignado. Quando as meninas se acomodaram nos seus lugares, Kayla chamou a atenção do barista e pediu 2 chocolates quentes com chantilly extra. Enquanto esperavam, ela observou Daisy e Hazel com mais atenção. Por baixo da sua confiança e determinação, havia algo mais, um peso, uma tristeza que crianças da sua idade não deveriam carregar. Então, Kayla disse gentilmente, contem-me sobre o vosso pai. Ele sai com muitas pessoas? A pergunta ficou no ar por um momento. As gêmeas trocaram um olhar. Alguma comunicação silenciosa passou entre elas, e então Daisy abanou a cabeça lentamente. Nunca, disse ela baixinho. O barulho da cafetaria, o chiado da máquina de café expresso, a conversa dos outros clientes, o tilintar das chávenas, tudo parecia desaparecer em segundo plano. Caleb sentiu o coração apertar, a respiração ficar um pouco presa. Quando é que isso aconteceu? Perguntou ela com voz suave. Há 2 anos, disse Hazel, as suas pequenas mãos brincando com a bainha do casaco. Logo depois de começarmos o pré-escolar. Ela ficou muito doente muito rapidamente. O médico disse que era algo no cérebro dela. Um aneurisma. A palavra surgiu na mente de Kayla, clínica e fria, mas ela não a disse em voz alta. Em vez disso, estendeu a mão por cima da mesa e apertou gentilmente a mão de Hazel. Sinto muito, sussurrou Kayla. O papá cuidou de nós sozinho, disse Daisy, e agora havia um orgulho feroz na sua voz. Ele aprendeu a fazer tranças com vídeos do YouTube. Vídeos do YouTube? Perguntou Carla encantada. Ele assistiu a eles todas as noites durante uma semana, disse Hazel, um pequeno sorriso surgindo em meio à sua tristeza. Ele errou muito no início. As minhas tranças ficavam todas irregulares. Mas ele continuou tentando, acrescentou Daisy. Agora ele é muito bom. Os chocolates quentes chegaram cobertos com montanhas de chantilly que ameaçavam transbordar. As meninas levantaram cuidadosamente as canecas, tentando beber sem sujar o nariz com chantilly. Elas falharam espetacularmente e logo ambas tinham bigodes brancos que as faziam parecer pequenos e sérios velhinhos. Kayla riu e o som soou bem, genuíno e leve. Ele também faz os melhores sanduíches de queijo grelhado, disse Hazel, lambendo o chantilly do lábio superior. Com 3 tipos de queijo, e ele canta para nós todas as noites. As músicas favoritas da mamãe. A voz dele não é tão bonita quanto a dela era, mas não dizemos isso a ele. Kayla sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela imaginou esse homem que nunca conhecera, esse Matthew Caldwell, ficando acordado até tarde assistindo a tutoriais de tranças, determinado a dar às suas filhas alguma aparência de normalidade, aprendendo a lidar com a dor, enquanto ainda estava presente para 2 meninas que precisavam que ele fosse tudo para elas. O papai estava muito nervoso com esta noite, confidenciou Hazel em tom conspiratório. Ele experimentou 4 camisas diferentes. 4?
Perguntou Kayla encantada. E ele praticou o que dizer ao espelho. Não devíamos estar a ver, mas espreitamos pela porta do quarto dele. O que é que ele ensaiou? Daisy endireitou-se e aprofundou a voz, numa tentativa de soar como o pai. Olá, sou o Matthew. Prazer em conhecê-la. Ela abanou a cabeça dramaticamente. Olá, Kayla. Eu sou essa. Mais uma vez, Kayla. Olá, sou o Matthew Caldwell. Ele acabou de dizer um palavrão, sussurrou Hazel, arregalando os olhos, e decidiu ser ele mesmo. Kayla riu. Riu mesmo, e sentiu como se algo dentro do seu peito estivesse a soltar-se, a abrir-se. Ele queria mesmo estar aqui? Disse Daisy com um tom sério novamente. O papá não quebra promessas. É por isso que sabíamos que o trabalho devia ser muito importante. Ele projeta edifícios para manter as pessoas seguras. Hazel explicou que se algo estiver errado com a fundação, todo o edifício pode desabar. Ele sempre diz que a segurança é a sua resposta. Não, espere. Responsabilidade. A segurança é a sua responsabilidade. Kayla estava a começar a entender. Essas duas meninas sentadas à sua frente não eram apenas adoráveis conspiradoras. Eram protetoras. Estavam a cuidar do pai da mesma forma que ele cuidava delas. Vocês duas devem ter muito orgulho dele, disse Kayla suavemente. Ambas as meninas acenaram com a cabeça em perfeita sincronia. Ele é o melhor pai, disseram juntas, as vozes sobrepondo-se. Então a expressão de Hazel mudou, tornando-se sombria. Mas às vezes ele fica triste, admitiu ela, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. Ele olha para a foto da mamãe quando pensa que estamos a dormir. Nós o vemos parado no corredor, apenas olhando para ela. A garganta de Kayla apertou. É por isso que ficamos felizes quando a tia Diane disse que tinha encontrado alguém legal para ele conhecer, explicou Daisy. Queremos que ele sorria mais, como costumava fazer. Tia Diane. As peças se encaixaram. Diane era cunhada de Matthew. É por isso que ela tinha insistido tanto nesse encontro. Nós ouvimos esta manhã, disse Hazel. E agora havia um tom de alegria voltando à sua voz. Papai estava cantarolando enquanto preparava o café da manhã. Papai só cantarola quando está realmente feliz. Daisy acrescentou. Ele fez uma panqueca especial em forma de borboleta. Só porque era um dia bom, disse ele. O telemóvel de Kayla vibrou sobre a mesa. Ela olhou para a tela. Diane, você teve notícias do Matthew? Ele não está a atender o telefone. Kayla olhou de volta para as gêmeas. Meninas, o vosso pai realmente não sabe que vocês estão aqui. O telefone dele provavelmente está na carrinha, disse Daisy. Ele sempre esquece quando está a ver as plantas. Mas ele provavelmente está quase a terminar, disse Hazel, esperançosa. Ele disse a alguém ao telefone que só precisava de 2 horas para verificar tudo. Kayla verificou as horas. 19h25. Se o Matthew tivesse chegado ao canteiro de obras por volta das 17h30, ele poderia realmente estar terminando em breve. Uma ideia surgiu na mente de Kayla, ousada, impulsiva e talvez um pouco louca. Mas, ao olhar para essas duas meninas corajosas que orquestraram toda essa intervenção, que amavam o pai tão intensamente que não suportavam vê-lo perder essa chance de felicidade, ela não pôde deixar de sorrir. Tenho uma ideia, disse Kayla, inclinando-se para a frente. E se levássemos o jantar para o seu pai? Se ele tem trabalhado muito, provavelmente está com fome. A transformação foi instantânea. Os rostos de Daisy e Hazel iluminaram-se como se tivessem acabado de saber que o Natal chegaria mais cedo. "Ah, sério?" exclamaram em perfeito uníssono. "Ah, sério?" confirmou Kayla. "Qual é a comida favorita dele?" "Comida chinesa", exclamou Daisy, saltando na cadeira. "Do Golden Palace, na 3rd Street. Ele adora o frango com laranja deles. Mas ele sempre pede porco agridoce também e arroz frito. Muito arroz frito e rolinhos primavera, aqueles crocantes." Kayla pegou o telemóvel e rapidamente procurou o restaurante. "Então, vamos pedir tudo isso e talvez um pouco mais para as outras pessoas que trabalham com ele." Enquanto Kayla fazia o pedido, as meninas continuavam a conversar, suas palavras se misturando em sua empolgação. Contaram-lhe como o pai tinha aprendido a costurar só para consertar os seus bichinhos de pelúcia favoritos. Como ele nunca faltava a uma peça da escola ou a uma reunião de pais e professores, mesmo que isso significasse sair mais cedo. Como ele construiu uma casa na árvore para elas no verão passado, um projeto que levou 3 meses de fins de semana.
A casa na árvore tem uma senha secreta, sussurrou Hazel, inclinando-se para perto. É Anjos da Mamãe, porque era assim que ela nos chamava. O papai diz que temos os olhos dela, disse Daisy suavemente. E o sorriso dela. Ela era professora de música, explicou Hazel. Ela ensinava crianças pequenas a amar cantar. É por isso que o papai canta para nós todas as noites. Ele está a tentar manter a música dela viva. Kayla teve que conter as lágrimas. Ela tinha vindo a este café esperando um simples encontro às cegas. Talvez uma hora constrangedora de conversa fiada, talvez um adeus educado. Em vez disso, estava sentada com duas meninas extraordinárias que a estavam a ensinar sobre o amor, sobre a resiliência, sobre a aparecer mesmo quando a vida parte o seu coração. 20 minutos depois, estavam no carro da Sra. Ferguson, com sacos de comida chinesa perfumada empilhados no colo, a caminho do estaleiro. A babá idosa tinha sido informada do plano e parecia dividida entre a admiração pela trama romântica da menina e a preocupação com a reação de Matthew. O canteiro de obras se aproximava. Uma estrutura esquelética que se tornaria a nova biblioteca pública, iluminada por holofotes temporários que projetavam sombras longas e dramáticas pelo terreno. Parecia o cenário de um filme, todo em ângulos, luzes e possibilidades. Encontraram Matthew em um trailer que servia de escritório temporário, enrolando plantas enquanto conversava com dois outros trabalhadores. Mesmo de fora, Kayla podia ver o cansaço na sua postura, a tensão nos seus ombros. As mangas estavam enroladas até os cotovelos. O cabelo estava despenteado e havia o que pareciam ser manchas de sujidade na sua camisa azul de botões. Ele estava claramente a terminar o trabalho, colocando papéis em pastas com a eficiência concentrada de alguém que acabara de resolver um problema crítico. Daisy bateu na porta do trailer. 3 batidas rápidas e confiantes. Matthew olhou para cima. Os seus olhos pousaram primeiro nas filhas. E a sua expressão passou por confusão, choque e horror crescente em cerca de 2 segundos. Então, o seu olhar mudou para Kayla, que estava atrás delas, e ele congelou completamente. Daisy e Hazel, o que vocês estão a fazer? Como vocês? Ele parou no meio da frase com os olhos ainda fixos em Kayla. Você é Kayla, disse ele, e não era uma pergunta. Você está aqui com as minhas filhas. Surpresa, anunciou Daisy, levantando os braços triunfalmente. Trouxemos o jantar. Não queríamos que a menina Kayla pensasse que se tinha esquecido dela, acrescentou Hazel, com voz sincera e doce. Os colegas de trabalho de Matthew, 2 homens na casa dos 40 anos, usando capacetes e sorrisos cúmplices, rapidamente pegaram algumas das sacolas de comida. Vamos levar isso e comer lá fora, disse um deles, piscando para Matthew. Boa sorte, chefe. Eles desapareceram, deixando Matthew sozinho com Kayla e as gêmeas no pequeno trailer. Por um momento, ninguém falou. Matthew apenas olhou, com a boca ligeiramente aberta, claramente tentando processar como suas 2 filhas de 6 anos tinham, de alguma forma, localizado a sua namorada e a levado para um canteiro de obras. A senhora Ferguson nos trouxe. Daisy ofereceu ajuda, percebendo a próxima pergunta do pai. Pedimos muito gentilmente. Ouvimos você ao telefone ontem à noite, confessou Hazel com voz baixa. Sobre a emergência. E vimos como você estava animado com esta noite, continuou Daisy. Você desenhou um rosto sorridente no calendário. O rosto de Matthew ficou vermelho. Você viu isso? Nós vemos tudo, disse Daisy. Sério? Matthew passou a mão pelo cabelo já despenteado, e Kayla observou o gesto, notando como os dedos dele tremiam levemente, como os olhos dele ficavam indo e voltando entre ela e as filhas dele, como se ele não conseguisse acreditar que tudo isso era real. Sinto muito mesmo, disse ele, finalmente olhando diretamente para Kayla. A sua voz era áspera, genuína. Isto não é... Quer dizer, eu estava apenas a terminar, achei que poderia dar certo. Chegar um pouco atrasado, talvez enviar uma mensagem. Não fazia ideia de que iriam resgatar o teu encontro, disse Kayla com um sorriso nos lábios. Nós não o resgatamos, protestou Daisy indignada. Nós apanhamo-lo. O encontro estava a se escapar, explicou Hazel com a maior seriedade. Apesar do seu evidente embaraço, Matthew riu-se. Um riso verdadeiro e genuíno que transformou todo o seu rosto. O cansaço desapareceu, substituído por algo mais quente, mais leve.
Kayla viu isso. O homem que as suas filhas descreveram, aquele que fazia panquecas em forma de borboleta, aprendeu a fazer tranças no cabelo e cantava canções de ninar mesmo quando a sua voz falhava. Minhas pequenas salvadoras, disse ele suavemente, puxando as duas meninas para um abraço. Elas envolveram os braços à volta da sua cintura e, por um momento, os três formaram uma unidade completa. Quando Matthew se endireitou, olhou para Kayla novamente, e desta vez havia vulnerabilidade nos seus olhos. Eu entendo se quiser esquecer que isso aconteceu. Ter o seu encontro às cegas interrompido por duas crianças de 6 anos e transformado num jantar em um canteiro de obras com serragem e reparos de emergência na fundação não era exatamente o plano. Kayla olhou para Daisy e Hazel, que a observavam com expressões idênticas e ansiosas, as suas pequenas mãos firmemente entrelaçadas. Ela pensou na última hora, no chocolate quente e nos bigodes de chantilly, nas histórias de tutoriais de tranças no YouTube e nos sanduíches de queijo grelhado com 3 queijos, e num homem que circulou uma data no seu calendário com um smiley porque estava a permitir-se ter esperança novamente. Na verdade, disse Kayla olhando nos olhos de Matthew, as suas filhas são extraordinárias. Elas herdaram isso da mãe, disse Matthew automaticamente, mas logo se controlou. Sua expressão vacilou. Quer dizer, não foi minha intenção. Tudo bem, disse Kayla gentilmente. Elas me contaram sobre ela. Ela deve ter sido maravilhosa. Algo mudou no rosto de Matthew. A defensividade, o medo do julgamento. Ele se suavizou. Ela era, disse ele simplesmente. Ela teria rido muito disso. As meninas a encenarem uma intervenção romântica. Papá, Hazel puxou a manga dele. O frango com laranja está a esfriar, e a senhora Kayla provavelmente também não comeu. Daisy apontou pragmaticamente. Matthew olhou para os sacos de comida, depois voltou a olhar para Kayla. Gostaria de jantar aqui? Quer dizer, não é um café e há serradura por todo o lado, mas eu adoraria. Kayla interrompeu e ela falava sério. Eles abriram espaço na mesa, empurrando para o lado as plantas e as pranchetas. Matthew encontrou alguns pratos de papel em um armário de suprimentos, desculpando-se pela falta de louça adequada para o jantar. Enquanto espalhavam a comida chinesa, as meninas conversavam animadamente, contando ao pai sobre sua aventura, enquanto ele lançava olhares de desculpas para Kayla, que gradualmente se transformavam em outra coisa. Gratidão, admiração, esperança hesitante. Então, você realmente praticou sua apresentação 4 vezes? Kayla provocou enquanto colocava arroz frito no prato. Matthew gemeu, cobrindo o rosto com uma mão. Você contou isso a ela? A camisa azul era a melhor, Hazel observou seriamente, estudando o pai. Foi essa que você escolheu. Kayla olhou para a camisa, agora amarrotada por horas de trabalho, mas ainda claramente escolhida com cuidado. É uma boa escolha, disse ela suavemente. Matthew encontrou os seus olhos, e o olhar que passou entre eles fez Kayla prender a respiração. Foi breve, apenas um segundo, mas estava lá. Reconhecimento, atração, possibilidade. Papá, disse Hazel de repente, quebrando o momento. Vais convidar a menina Kayla para outro encontro? Desta vez, um verdadeiro. Tu realmente aparecerias na hora certa, acrescentou Daisy, prestativa. Matthew quase se engasgou com o seu rolinho primavera. Meninas, eu gosto de panquecas, disse Kayla casualmente, com os olhos brilhando. Ouvi dizer que alguém as faz em formatos engraçados. As gêmeas suspiraram em perfeita sincronia encantada. Sim, papai, convide-a para comer panquecas no sábado. Matthew olhou para Kayla e havia algo cru e esperançoso em sua expressão que fez o coração dela pular. Você gostaria de vir para as panquecas de sábado de manhã? Ele perguntou. Prometo que desta vez estarei lá, sem emergências na base, sem desaparecimentos. Às 8 horas, sugeriu Kayla. Às 8 horas eu até vou usar a camisa azul. Está combinado, disse Kayla. Atrás das costas de Matthew, Daisy e Hazel deram um high five uma à outra com alegria mal contida. Missão cumprida, sussurrou Daisy para a irmã, mas não tão baixinho assim. Eu ouvi essa pequena conspiradora, disse Matthew, estendendo a mão para bagunçar o cabelo dela afetuosamente. O sábado de manhã chegou com a luz dourada do sol de outono entrando pelas janelas da cozinha da casa de Matthew Caldwell.
Kayla estava na varanda da frente exatamente às 7h58. De repente, ela ficou nervosa de uma forma que não tinha ficado no canteiro de obras. Antes que ela pudesse bater, a porta se abriu. Você veio! Você veio! Você veio! Gritaram Daisy e Hazel em uníssono, ainda em seus pijamas combinando. Elas agarraram as mãos de Kayla e a puxaram para dentro com uma força surpreendente para seres humanos tão pequenos. Estamos esperando desde as 7, confessou Hazel sem fôlego. O papá disse que não podíamos acordar te ligando. Mas queríamos. A casa cheirava a manteiga, baunilha e café. Era acolhedora, calorosa e convidativa. Desenhos infantis cobriam o frigorífico. Uma cesta de roupa limpa estava sobre o sofá, parcialmente dobrada. Mochilas escolares estavam penduradas em ganchos perto da porta. E lá na cozinha estava o Matthew. Ele vestia a camisa azul, desta vez recém-passada, e calças de ganga. E tinha uma mancha de flor na bochecha esquerda. Quando viu a Kayla, sorriu e não se parecia em nada com o homem exausto e estressado do canteiro de obras. Este Matthew estava mais leve, mais alegre, mais ele mesmo. Conseguiste, disse ele, e havia alívio na sua voz. Consegui, confirmou Kayla, e estou muito curiosa sobre essas famosas panquecas de borboleta. São as melhores, assegurou Hazel solenemente. Às vezes, o papai estraga tudo e faz bolotas, mas comemos essas também. A manhã desenrolou-se como um sonho. Fácil, natural e perfeita. O Matthew virou as panquecas enquanto as meninas mostravam a Kayla os seus projetos de arte da escola. Comeram à mesa da cozinha, com os dedos pequenos cobertos de xarope pegajoso e risos a preencher os espaços entre as conversas. A Kayla observou o Matthew com as suas filhas. A maneira como ele limpava o rosto de Hazel sem que ela pedisse. Como ele cortava as panquecas de Daisy em pedaços menores, mesmo que ela insistisse que podia fazer isso sozinha. A suavidade em seus olhos quando ele olhava para elas. Depois do café da manhã, Hazel apareceu ao lado de Kayla com uma escova de cabelo e uma expressão esperançosa. As tranças do papai são boas, mas você poderia tentar? O coração de Kayla derreteu. Eu adoraria. Ela sentou-se no sofá com Hazel entre os joelhos, escovando suavemente os cachos da menina. Do outro lado da sala, Matthew estava na pia da cozinha lavando pratos, mas Kayla podia sentir que ele a observava. Quando ela olhou para cima, os olhos dele se encontraram e algo passou entre eles. Algo terno e significativo. Ele a deixou entrar no mundo da filha. Este momento, este simples ato de trançar o cabelo de uma menina, significava algo. As suas tranças estão bonitas, disse Hazel suavemente quando ela terminou. Não tão boas quanto as do papá, disse Kayla lealmente. Talvez tão boas quanto, admitiu Hazel com um sorriso tímido. Daisy apareceu então, pulando na ponta dos pés. Podemos mostrar a casa na árvore à senhora Kayla? Matthew olhou para Kayla com uma pergunta nos olhos. Se quiserem ver, aviso desde já, é apenas uma casa na árvore. As meninas fazem parecer que é um castelo. É um castelo, insistiu Daisy indignada. Lá fora, o ar do outono estava fresco e perfeito. A casa na árvore ficava em um grande carvalho no quintal, madeira envelhecida com uma escada de corda e uma pequena janela. Matthew claramente a construíra com as próprias mãos. Não era sofisticada nem profissional, mas era resistente e amada. Tem de saber a senha, sussurrou Hazel para Kayla na base da árvore. Kayla se abaixou até o nível da menina. Qual é a senha? As gêmeas se entreolharam, tendo uma conversa silenciosa entre elas. Então Hazel se inclinou e sussurrou. Os anjos da mamãe. Os anjos da mamãe. Kayla repetiu baixinho, sentindo o peso de receber algo tão sagrado. As meninas sorriram e subiram pela escada de corda. Kayla as seguiu, com Matthew subindo atrás dela. Por dentro, a casa na árvore era pequena, mas aconchegante. Almofadas cobriam o chão, desenhos cobriam as paredes, principalmente borboletas e arco-íris. E num canto, cuidadosamente colocada, estava uma pequena foto emoldurada de uma mulher bonita com olhos verdes e cabelos castanhos encaracolados. É a mamã, disse Daisy simplesmente. A garganta de Kayla apertou-se. Ela era linda. O papá construiu isto no verão depois de ela morrer. Ele trabalhava nisso todos os fins de semana. Às vezes ajudávamos, mas na maioria das vezes apenas observávamos. A voz de Matthew era baixa quando ele falava. Eu precisava de construir algo, algo que durasse,
algo que eles pudessem ter que fosse permanente. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal, Matthew e Kayla sentaram-se nos degraus da varanda dos fundos, com canecas de café aquecendo as mãos. Não faço isso há muito tempo, disse Matthew baixinho. Deixar alguém entrar. Quero dizer, é assustador. Eu sei, disse Kayla. Passei 2 anos evitando isso, dizendo a mim mesma que meu trabalho era suficiente. O que mudou? 2 crianças de 6 anos muito determinadas entraram em um café, disse Kayla com uma risada suave. Elas não me deram muita escolha. Matthew sorriu, mas o sorriso se transformou em algo mais sério. Kayla, preciso ser honesto com você. Eu venho com complicações. 2, para ser exato. Elas são o meu mundo e qualquer pessoa que faça parte da minha vida precisa entender isso. Eu não gostaria que fosse de outra forma, disse Kayla simplesmente. Ela virou-se para encará-lo completamente. Matthew, as suas filhas não me assustaram. Elas são a razão pela qual estou aqui. Elas são incríveis. E a maneira como você as ama, a voz dela embargou. A maneira como você está presente para elas todos os dias, mesmo quando é difícil, é a coisa mais atraente que já vi. Os olhos de Matthew brilharam. Não me sentia assim há muito tempo, admitiu ele com a voz rouca. Não achei que fosse sentir isso novamente. E é assustador porque da última vez que amei alguém assim tanto, ele parou, engoliu em seco. Eu a perdi. Kayla estendeu a mão e segurou a dele, os dedos entrelaçando-se naturalmente, perfeitamente. Também estou com medo, ela sussurrou. Mas acho que ter medo significa que é importante. Significa que é real. Sim, disse Matthew suavemente. Significa. Do quintal, Daisy chamou. Papá, senhora Kayla, venham ver a borboleta que encontramos. Matthew apertou a mão de Kayla uma vez antes de se levantar. Vamos, disse ele, puxando-a para cima com ele. Aparentemente, há uma borboleta que precisa de atenção imediata. 3 meses passaram como páginas a virar numa história. Cada um deles repleto de momentos que construíram uma vida juntos. Kayla sentou-se na plateia da peça da escola de Daisy e Hazel, aplaudindo mais alto do que qualquer outra pessoa quando elas apareceram no palco como flores cantantes. A mão de Matthew encontrou a dela no auditório escuro e ele sussurrou. Obrigado por estar aqui. Ela começou a levar café para os canteiros de obras dele, aprendendo a diferença entre plantas e desenhos de elevação, conhecendo os colegas de trabalho dele, que o provocavam sem piedade sobre a veterinária bonita do encontro às cegas. Eles foram a uma plantação de abóboras em outubro, os 4 juntos. As meninas insistiram em escolher abóboras que combinassem, e de alguma forma convenceram Kayla e Matthew a carregar 2 enormes que tinham o mesmo formato. Papai, você não vê? O Halloween chegou. Kayla ajudou com as fantasias. Asas de borboleta feitas de cabides de arame e papel de seda. As meninas voavam pela casa, e Matthew olhou para Kayla com tanto carinho que ela ficou sem fôlego. A mãe delas teria adorado isto, disse ele baixinho, enquanto as meninas juntavam os seus sacos de doces ou travessuras. Ela teria adorado-te. Numa tranquila noite de terça-feira em novembro, depois de colocar as meninas na cama, Matthew e Kayla sentaram-se no sofá a ver um filme ao qual nenhum dos dois estava realmente a prestar atenção. Daisy e Hazel adormeceram entre eles, os seus pequenos corpos quentes e pesados pelo sono. Matthew estendeu a mão por cima das meninas adormecidas, encontrando a mão de Kayla, os dedos entrelaçados, e algo se instalou no peito de Kayla, uma sensação de certo, de lar, de pertencimento. O primeiro beijo deles aconteceu numa noite nevada de dezembro. As meninas estavam a dormir no andar de cima e Kayla estava a preparar-se para sair. Matthew acompanhou-a até a porta e eles ficaram ali na entrada, a luz da varanda projetando sombras suaves. Não quero que vás, disse ele baixinho. Também não quero ir, admitiu Kayla. Matthew esticou o braço, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. A mão dele permaneceu na bochecha dela. Posso? Ela o beijou antes que ele pudesse terminar a pergunta. Foi suave no início, hesitante, tentando. Então as mãos dele deslizaram para a cintura dela e as dela envolveram o pescoço dele, e o beijo se aprofundou em algo seguro, certo e inevitável. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Matthew pressionou a testa contra a dela. Estou a apaixonar-me por ti, sussurrou ele. Já estou apaixonada, sussurrou Kayla de volta.
Lá em cima, nenhum dos dois sabia que duas meninas espreitavam pela grade da escada, observando com largos sorrisos e mãos entrelaçadas. O papai está feliz de novo, sussurrou Hazel para a irmã. Fizemos bem, confirmou Daisy com satisfação. 6 meses depois de duas meninas entrarem numa cafetaria com uma missão, Matthew Caldwell estava à porta da mesma cafetaria com uma pequena caixa de veludo no bolso e o coração a bater tão forte que pensava que ia romper as costelas. As meninas estavam com a senhora Ferguson, supostamente a jantar e a ver um filme, mas na verdade à espera ao lado dos telemóveis pela mensagem que lhes diria para irem. Matthew tinha contado o seu plano a elas 3 dias antes. Daisy chorou. Hazel o abraçou com tanta força que ele mal conseguia respirar. Ambas insistiram em ajudá-lo a escolher o anel, arrastando-o a 3 joalharias diferentes até encontrarem um que brilhasse como os olhos da mãe. Agora ele estava sentado na mesa do canto, a mesma mesa onde Kayla se sentara sozinha 6 meses atrás, e esperava. Quando Kayla entrou pela porta, ela parecia confusa. Matthew, pensei que íamos nos encontrar no restaurante da quinta. Venha sentar-se, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. Ela sentou-se com a testa franzida. Está tudo bem? Está tudo perfeito, disse Matthew com as mãos a tremer. Eu queria trazer-te aqui, onde tudo começou. A expressão de Kayla suavizou-se compreensiva, compreendendo. 6 meses atrás, continuou Matthew, eu deveria ter te encontrado aqui às 18h30. Atrasei-me 17 minutos. Pensei que tinha estragado tudo antes mesmo de começar. Matthew. Mas duas meninas tinham outros planos. Elas entraram por aquela porta com determinação nos olhos e chantilly no nariz. E mudaram a minha vida. Os olhos de Kayla já estavam brilhando. Elas trouxeram-me de volta à vida, disse Matthew, com a voz embargada. Mas tu, Kayla, deste-me permissão para viver novamente, para ter esperança novamente, para acreditar que amar alguém novo não significava atrair o amor que perdi. Ele tirou a caixa de veludo e a mão de Kayla voou para a boca. Tu entraste nas nossas vidas quando mais precisávamos de ti, disse Matthew, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Amaras as minhas filhas como se fossem tuas. Trouxeste luz de volta à nossa casa. Fizeste as panquecas de borboleta ficarem mais saborosas. Tu, ele parou emocionado, és a minha segunda oportunidade e não quero desperdiçar mais um segundo dela. Kayla Emerson, queres casar comigo? Por um momento, Kayla não conseguiu falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela acenava freneticamente com a cabeça. Sim, sim, sim. 1000 vezes sim, sim. Matthew deslizou o anel no dedo dela com as mãos trêmulas. Ele se encaixou perfeitamente, assim como tudo o mais entre eles. E então a campainha acima da porta tocou. Nós sabíamos. Daisy e Hazel irromperam pela entrada como pequenos tornados, com a senhora Ferguson atrás delas, com um sorriso resignado, mas feliz. As meninas se jogaram em Kayla e Matthew, num emaranhado de braços, lágrimas e risos. Sabíamos que diria sim, gritou Daisy. Nós escolhemos o anel, anunciou Hazel orgulhosamente. Gostas dele? Kayla riu entre lágrimas, puxando as duas meninas para os seus braços. Adoro, amo muito vocês duas. Nós também te amamos, disseram em uníssono. Matthew envolveu os três com os seus braços. E naquele momento, no mesmo café onde tudo tinha começado, tornaram-se o que sempre estiveram destinados a ser, uma família. Um ano depois, num sábado de outono perfeito, Kayla estava em pé, vestindo um vestido branco simples, diante de 30 pessoas que as amavam. A cerimônia foi pequena, íntima, realizada no mesmo quintal onde ficava a casa na árvore. Daisy e Hazel caminharam primeiro pelo corredor, vestindo vestidos com borboletas que brilhavam à luz do sol. Elas carregavam uma única rosa branca entre elas, que colocaram cuidadosamente numa cadeira vazia na primeira fila. Uma cadeira para a mãe que não podia estar presente, mas cujo amor moldou as filhas, que agora chamariam Kayla de família. Quando chegou a hora dos votos, a voz de Kayla estava firme, apesar das lágrimas em suas bochechas. Eu vim a um café à procura de um encontro. Em vez disso, encontrei duas pequenas casamenteiras. Elas salvaram-me tanto quanto tu me salvaste. Ensinaram-me que o amor nem sempre chega a tempo. Às vezes,
chega 17 minutos atrasado, trazido por duas meninas corajosas que se recusaram a deixar a felicidade do pai escapar. Ela virou-se para Daisy e Hazel, que estavam ao seu lado com os seus vestidos de borboleta. Obrigada por me escolher, sussurrou ela. Obrigada por me deixar amar-te. Os votos de Matthew foram simples. Deste-me permissão para amar novamente, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Ensinaste-me que honrar o passado não significa sacrificar o futuro. Amo-te, Kayla, para sempre. Quando se beijaram, Daisy e Hazel aplaudiram mais alto do que todos. Na recepção, enquanto o sol se punha dourado sobre o jardim, Kayla se viu sozinha por um momento perto da casa na árvore. Ela olhou para a estrutura que Matthew havia construído com tristeza e determinação e sussurrou para Husgar. Obrigada por criar almas tão bonitas, por ensiná-las a serem corajosas, por amá-las tão profundamente que elas souberam reconhecer o amor quando o viram. Vou cuidar bem deles, prometo. Sentiu os braços de Matthew a abraçá-la por trás. Ele gostava muito de ti, murmurou ele nos seus cabelos. Espero que sim, disse Kayla. Eu sei. Juntos observaram Daisy e Hazel a brincar com as outras crianças na recepção, com as asas das borboletas a captar os últimos raios de sol do dia. Às vezes, o amor não chega na hora certa. Às vezes, chega 17 minutos atrasado, trazido por duas meninas que não deixam que ele se perca. Às vezes, as coisas mais bonitas da vida vêm envoltas em caos, natas e comida de canteiro de obras. Às vezes, entra numa cafetaria para comprar café e sai com uma família. É assim que funcionam as segundas oportunidades. Nem sempre chegam como esperávamos. Mas quando chegam, quando temos coragem suficiente para dizer sim a toda essa complexa, inesperada e bela possibilidade, é aí que a verdadeira história começa.